tarefa, né? E a gente também traz uma relação aqui em relação à origem de tarefa e também, né, impactando positivamente aqui para o painel de gestão também, Emerson. Isso acaba sendo legal. Então, o lance das origens, né, ou como é que a gente conecta essa estrutura toda aqui, não só na criação da tarefa, mas também depois para visualização, filtro e tudo que está ligado aí. Muito bom. É isso aí. Esse é um ponto bem relevante que a gente está entregando também. A tarefa passa então passa a poder ter dois locais vinculados a ela, né? Então, basicamente, lembrando no nosso conceito da plataforma, que a tarefa é fazer alguma coisa em algum lugar, em alguma pessoa, em algum momento. Então, é o quem, onde, o que, quando. Fazer alguma coisa em algum lugar a partir de... ou da onde, de onde, que é isso. Então, seria uma outra pergunta que eu digo assim, da onde estou sendo a minha tarefa, que é o ponto de origem. Então, eu estou colocando um ponto de... Porque sempre que eu vou entregar alguma coisa, ou fazer uma entrega, né? Tudo entrega, não necessariamente entrega, pode ser uma de serviço, pode ser uma venda, mas eu vou sempre em algum local, que é o local de destino, que é onde eu vou executar aquela ação. Agora, eu posso querer configurar qual é o local de origem, onde partiu aquela tarefa, né? De onde saiu a mercadoria, de onde saiu a pessoa que foi fazer aquele serviço ou aquela venda. Então, o ponto de origem. Isso é muito válido porque para fazer até agrupamento de tarefas, né? Poder saber assim, eu quero verificar todas as tarefas que saíram, por exemplo, do ponto de distribuição X, ou saíram, por exemplo, de uma loja Y, por exemplo. Isso é muito usado, acho que deve ser muito aplicável para a logística, né? Entendo eu, numa demanda, por exemplo, que tem uma rede por exemplo, de lojas, tá? Eu quero saber exatamente de onde saiu a mercadoria, da loja A, B, C ou D. Então, às vezes tem uma rede com várias unidades físicas, várias lojas físicas que têm a mercadoria e querem saber de onde partiu aquele produto, de onde saiu aquele produto. Então, dessa forma, eu consigo, entender, de fato, de onde saiu aquela mercadoria para poder fazer o grupamento e conseguir fazer uma estatística em cima daquela loja, daquele ponto de venda. Então é um ponto bem interessante que a gente está criando na plataforma aqui, estabilizando para que as pessoas possam utilizar. Indo longe aqui, o Emerson, tá pirando que a gente usa muitas vezes local como um contexto, né? Então, indo até para uma linha da programação neurolinguística que tu estudou também, dá para pensar até em estado atual, estado desejado. Se fosse pensar algum tipo de estrutura de mudança, estágios, maturidade ou coisa do tipo, para quem tem situações nesse sentido, né? De repente uma aplicação de Moveme que está gerindo um processo de transformação digital de uma empresa, tentando imaginar estágios ou alguma coisa do tipo, daria para brincar com esses dois campos aí também. Interessante. Como é que faz transformação digital, tudo mais, como é que é sair do ponto A para o ponto B, não é isso? Ponto A, o ponto A e o ponto B. O estado desejado, isso aí. Muito bem. Então, aqui na prática, aqui mostrando na minha tela, que vocês puderem mostrar aqui, ó, mostrando os dados aqui. Então, aqui no local, tá? Então, qual que é o ponto, né? Vamos começar olhando aqui na tarefa, desculpa, não no local, na tarefa, eu tenho aqui um campo novo. Então, aqui em opções, configurações, ao invés de ter apenas um local, que é um onde aqui, tá? Eu tenho dois ondes. Agora, tem aqui um onde aqui que é o destino, tem um onde aqui que é a origem, ó, que é outro campo que tem aqui. E esse onde origem, eu posso vir aqui e habilitar ele aqui para que ele seja visível na minha tarefa. E esse onde origem eu posso carregar ele tanto no nível de center, no nível de API, ou importação de arquivos. Esse onde já está habilitado para poder integrar, caso tenha essa informação dentro do teu sistema, trazer dentro da plataforma Moveme, esse onde já está liberado para uso. E aí, ao habilitar esse campo onde aqui, origem, né, e vir aqui criar uma tarefa, então se eu vir, como eu falei, criar por aqui, por exemplo, vai aparecer aqui dois ondes, ó, onde, né, que seria o destino, e onde que seria a origem. Então, esse campo aqui é um campo, claro, que ele é opcional, não é obrigatório, não precisa usar, mas caso queira, ele tem essa opção de eu poder dizer que onde é origem. Mas aí vai misturar tudo, né, os meus locais de origem com destino. Aí que tá a jogada. A gente fez uma mexida dentro da plataforma para que a gente possa classificar os locais em origem e destino. Como é que classifica isso? Bom, então aqui no local, quando eu vou criar aqui um local, eu criei aqui alguns aqui, ó, loja 1, rede 1, loja 1, rede 2, eu criei aqui alguns locais, tá? Na edição do local, eu tenho aqui uma entidade chamada tipo de local, a quantidade que a gente já tem no sistema, né? A entidade já estrutural do sistema, que é tipo de local para classificar ele.
Nesse tipo de local, eu posso indicar aqui se esse tipo de local, esses locais desse tipo são aplicados. Eu posso classificar o locais desse tipo como sendo ponto de origem, ponto de destino, ou origem ou destino. Por que pode ser origem ou destino? Porque pode chegar um local que tu queira que ele possa ser tanto um local que eu vou fazer alguma entrega, fazer transferência entre lojas, por exemplo. Então, o local pode ser tanto para origem quanto destino. Aí eu posso colocar para os dois. Mas se tu quiser ter uma situação que é somente origem, então bota aqui como ponto de origem, vai ficar só ponto de origem. Se é só ponto de destino, só ponto de destino. Então, nesse caso aqui, eu coloquei, ó, rede 1, rede 2 e rede 3 como pontos de origem. E cliente final com o ponto de destino. Então, se eu editar aqui, ó, ponto de destino e cliente final. Então, eu classifiquei meus tipos de local por origem e destino, e os locais, eles respeitam a sua configuração. Então, ao vir aqui e criar uma tarefa, então, nesse caso, os locais aqui do onde destino, pega todos os locais que estão como tipo de local, ponto de destino. E onde origem, todos os locais que tem como tipo de local, ponto de origem. Então, ele classifica os locais para facilitar uma seleção e controle a nível de operação ao traçar uma tarefa, por exemplo. Então, facilita essa gestão da informação, porque tudo é local, né? Então, eu estou classificando os locais por origem e destino. Aí, a partir disso, aqui no painel de gestão, né, então, posso criar tarefas, colocando meus locais lá com origem e destino. Eu posso vir aqui e criar alguns dashboards. Eu criei aqui alguns para exemplificar, por exemplo, né? Eu criei aqui, por exemplo, aqui, controle de entregas, rede 1. O que eu fiz aqui nesse cara aqui? Eu vou editar para vocês verem como é que eu trabalhei isso. Tem aqui dois filtros novos que não tinha antes, que é tipo de local origem e local origem, tá? Então, antes tinha apenas local, que esse aqui é o local que é o local de destino, tá? Que é o local mesmo da tarefa, que é o local que é a ação é executada. E a gente botou aqui dois novos filtros, o tipo de local origem e local origem. E eu rebatizei aqui como sendo rede e loja. Então, eu fiz aqui eu mudei aqui o filtro, eu botei aqui, chamei ele de rede, o tipo do local, e loja sendo o local origem, tá? E eu coloquei aqui como filtro fixo aqui para o tipo de local origem, que é a rede, eu botei como fixo rede 1. E eu botei como não editável. Ou seja, esse dashboard aqui, eu posso criar o dashboard e deixar ele disponível para a rede 1 para visualizar a sua operação. Então, imagina uma situação que eu tenho uma rede que atende, por exemplo, aqui Porto Alegre, por exemplo, que tem várias lojas, eu posso criar um dashboard para essa rede e deixar assim, ó, podem acessar esse dashboard aqui para ver a sua operação. Aí dar a gestão para a equipe da sua rede poder entender como é que está a operação dentro do seu universo, sem olhar o todo. Então ele já tem um filtro já que fica um pouco mais definido, né? Então se eu entrar aqui nesse dashboard, por exemplo, aqui, ó, ele já filtrou aqui, ó, rede 1, e esse filtro aqui é um filtro não editável, né? Porque eu deixei ele como não editável. Só que eu posso vir aqui e filtrar por loja, que é outro cara que eu habilitei. Então, nesse caso, que eu já tenho um filtro aplicado da rede 1, ele só vai carregar as lojas da rede 1. Então, aqui eu tenho loja 1, rede 1, loja 3, rede 1, loja 2, rede 1. Então, aqui ele já está filtrando aqui as lojas baseadas nessa rede. Então, eu posso ver a operação de toda a rede ou ver a operação de uma loja específica. Eu quero ver como é que está a operação na loja X. Eu vou ver a loja X, eu vou filtrar a loja X e vou ver tudo que saiu, tudo que está tendo de entrega ou de serviços daquela loja específica. Então, eu posso fazer um filtro mais aprofundado em cima desse dashboard que eu estou montando aqui. O mesmo fiz aqui para a rede 2 e para a rede 3. Ó. Então, se vier aqui a rede 2, a mesma coisa. Mesmo comportamento. Só para ficar claro aqui, ó, rede 2. Aqui já filtrou aqui as lojas, ó, da rede 2. E eu posso ter aqui um outro dashboard, que eu chamei aqui de controle geral de entregas, por exemplo. O que eu fiz aqui? Então, eu deixei mesmo com o mesmo componente, igualzinho, só que eu coloquei o dashboard tipo de local e local de origem editáveis, os dois. Então, isso aqui é um dashboard que pode ficar para a equipe de gestão de todas as redes. Então, a pessoa que vai ver toda a operação geral, né? E essa operação geral, ele vai acessar o dashboard aqui, ele vai ver todas as redes. E se ele quiser fazer uma visão específica para olhar só uma rede, ele vai poder vir aqui, filtrar. Vou ver aqui a rede, que tem a cliente final, rede 1. Quero ver aqui a rede 1. Filtrou a rede 1, só vai carregar aqui as lojas da rede 1. Tem um filtro composto aqui, tá? Ou aí eu posso vir aqui em rede 1, aplico o filtro aqui. Então ele vai somente ver a operação da rede 1. Né? Aí se eu vier aqui agora também botar aqui rede 2, ele vai habilitar aqui as lojas da rede 1 e rede 2. Ele aumentou aqui o filtro porque eu botei duas redes aqui no meu filtro.
Então, eu dou flexibilidade para que a operação possa ser feita tanto a nível unitário, para eu olhar somente uma rede ou somente uma loja, ou a nível global, eu poder ver toda a operação e poder, em tempo de execução, fazer um filtro específico, caso queira. Então, gera toda essa flexibilidade de configuração e gestão da operação de campo, que é um recurso bem interessante, acredito, para a plataforma.